Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIM Inverso, um canal que trata de BIM e outras tecnologias. Quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Estamos começando mais uma temporada desse ano de 2024 e para iniciar esta temporada estou aqui com a arquiteta Rani de Moraes. Muito obrigado, Rani, pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Rogério, pelo convite. Fiquei muito grata, gosto muito do seu trabalho e para mim foi uma grande honra receber esse convite para participar aqui do podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Rani é arquiteta e ela é também a sócia proprietária da Quatri, que é uma empresa também que faz treinamentos da Autodesk, não é isso, Rani? Se puder explicar melhor para a gente, por favor. E isso, a Quatri é uma empresa focada, né, em consultoria, implementação e ensino de ferramentas digitais, né? A gente não trabalha só, eu não gosto de dizer que eu trabalho só com BIM, porque desde muito jovem eu já gostava de ferramentas digitais, e aí eu sempre procuro falar ferramentas digitais e BIM, né? Que a gente tentar também não restringir o conceito de BIM à ferramenta. Por isso que eu gosto de falar sempre de ferramentas digitais e BIM. E a gente hoje é um centro autorizado, né, da Autodesk, e a nossa sede é em Natal, no Rio Grande do Norte, e a gente atende aí a profissionais de todo o país, através dos treinamentos, das mentorias online também. Tá, legal. Muito bom. E, Rani, o nosso tema hoje para discussão é gestão de projetos em BIM. Então, para que a gente inicie colocando já os pingos nos is e iniciar a partir da conceituação, qual, na tua opinião, é o conceito de projeto de gestão de projeto, obviamente, relacionando, então, com o BIM? Olha, Rogério, eu não sei se consigo te dar um conceito fechado, né? O que a gente pode trazer aqui, e posso tentar contribuir, falar um pouco sobre o que difere ou o que restringe, né, o conceito de gestão de projetos, trazendo para o universo do BIM. O próprio Sérgio Leozinho, no livro dele, fala sobre isso. E a gestão de projetos, ela tem um diferencial quando ela é trazida para o BIM. Porque dentro do nosso universo, né, aqui do Building Information Modeling, a gente trata tecnologias muito específicas. E aí a gestão de projetos, ela precisa se adequar para colocar essas tecnologias dentro do processo de gestão, né? E aí a gente traz a gestão de projetos do conceito mais amplo possível, né? De projeto como um todo, e aí dentro da área de construção civil, o empreendimento como um todo, até a produção, até a execução, até a manutenção do edifício, mas também a gestão e coordenação dos projetos de engenharia e arquitetura. E aí, se a gente fosse trazer do conceito do inglês, seria o design, né? O project, o empreendimento como um todo, e o design, que seria a arquitetura e engenharia. E ainda dentro E aí a gente traz a gestão de projetos em BIM, tanto para o design, o que muda na coordenação dos projetos de arquitetura e engenharia com BIM, e também para o edifício como um todo, o empreendimento como um todo. Se é uma gestão de uma manutenção predial, por exemplo, também muda com o BIM. Mas basicamente a gente vai ter novos processos surgindo em função também das novas tecnologias e vice-versa. Porque novas tecnologias também surgem a partir de necessidades de processos novos e mais eficientes. Perfeito, concordo mesmo. Tu achas que essas mudanças que ocorrem fazem com que o profissional que era gestor de projetos até então, ele ganha um novo parceiro, que é o BIM Manager ou gestor BIM, ou este cara passa a ser também, a adquirir essas novas funções ligadas a BIM e passa ele próprio a fazer a gestão de projeto em BIM? Qual seria a tua linha de raciocínio? Eu sei que existem essas duas aí, cada um discute esses pontos, né? Sim. Nossa, é uma pergunta bem difícil, porque eu acredito que isso depende muito do tamanho da organização, né, da complexidade dos projetos e do tamanho da organização. Eu acredito que aqueles profissionais de gestão de projetos de construção que querem se aprimorar, independente se eles vão ser o BIM Manager ou não de uma organização, eles têm que se atualizar nas tecnologias BIM. E veja que eu coloquei plural aqui, né? Propositalmente, nas tecnologias BIM. Então, eu acredito que esse profissional de gestão de projetos de construção deve se atualizar
mesmo que ele não vai ser o BIM Manager. E, ao mesmo tempo, o BIM Manager, ou aquele profissional que foi colocado nesse cargo aí por um acaso, porque tinha um determinado conhecimento técnico, porque era muito bom no Revit, ou porque era muito bom em lidar com tecnologias, e foi colocado nessa função, também deve se aprimorar nos conceitos de gestão de projetos. Então, se é uma grande organização, é provável que existam os dois profissionais trabalhando conjuntamente. Mas para organizações menores, eu acredito que quem quiser se adequar e conseguir a oportunidade de mercado vai ter que ir de um mundo para o outro. Então, ou ele é de gestão de projetos e ele vai entrar no mundo BIM para se adequar e conseguir oportunidades também em organizações menores, ou aquele BIM Manager, aquela pessoa que foi colocada ali meio de supetão, se aprimorar em gestão de projetos e conseguir também abraçar as oportunidades que esse mercado está trazendo. Porque a gente sabe que, por mais que o Brasil tenha inúmeras organizações dentro da construção civil, ainda há muitas pequenas organizações e elas também precisam de apoio. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que realmente é maleável isso, né? Porque às vezes você tem, inclusive em uma grande instituição, ela pode estar pegando, por exemplo, contratos menores para atender uma determinada demanda. E é caro você jogar para aquele contrato especificamente um número X de funcionários. Então você pode, naquele caso especial, dosar o teu staff para ali, colocando pessoas que vão ocupar, digamos assim, duas funções que, né, não são tão diferentes assim, mas tem seu grau de diferença, né? Então eu concordo contigo. E eu gostaria até de fazer um adendo, né? Porque, assim, a gestão de projetos já é uma área de conhecimento que vem sendo estudada há muitas décadas, né? Então, a gente aí tem algo mais consolidado. BIM Manager é algo novo. Há uma discussão sobre se BIM Manager é um título, se BIM Manager é um cargo, né? Então, um gestor de projetos, ele pode estar BIM Manager, pode estar ali naquela organização atuando como um gestor de BIM. Isso vai exigir dele conhecimentos muito específicos, né? Ou aquele BIM, a gente ainda não tem uma área de conhecimento específica de gestão de projetos em BIM. É uma área que está crescendo, já existe inclusive pós-graduação nesse sentido, mas no entendimento de mercado eu não vejo ainda como BIM Manager ser um título, aquele estudioso, aquela pessoa que faz uma certificação PMP, aquela pessoa que está ali exercendo esse cargo, digamos, exercendo essa função, exercendo esse título de gestor de projetos BIM ou de BIM Manager. Então, ainda há eu não vejo um consenso. Eu costumo pensar hoje que BIM Manager é mais cargo do que título, diferente de gestor de projetos, que a gente tem certificação, enfim. Perfeito. Na verdade, tu antecipaste uma pergunta que eu ia te fazer. Ah, foi? Não, perfeito, é isso mesmo. E as coisas normalmente começam assim, no meu entender, sabe? Ele começa com uma função e elas podem ou não evoluir para um cargo, né? Eu lembro que quando eu estava na direção do curso de arquitetura, da graduação, a gente tinha um outro curso também na faculdade, que era design de interiores, que também ficava na minha coordenação. E na altura, design de interiores estava brigando para ser uma profissão regulamentada, que ela ainda até então não era, né? E aí o que acontece? O MEC criou o curso, habilitou esse curso para as universidades poderem oferecer, mas o Ministério do Trabalho não reconhecia, e também as entidades de classe, como o CREA, CAL, não reconhecia o design de interiores como uma atividade profissional, percebe? Então ficou um tempo esta briga de que se era, se não era, houve algum movimento também do CREA e do CAL para ser contra e tal. Não sei se hoje eles já conseguiram, porque faz tempo que eu não vejo essa discussão. Mas quando eu estava para sair do curso, da direção do curso, eles tinham avançado um pouco nisso, junto ao Ministério do Trabalho, para conseguir transformar em uma profissão. Então, acho que, assim como o cadista começou com uma atividade, como uma função dentro da empresa, e hoje é uma profissão no sentido de ter um código, né? Ele tem lá o seu código, pode não estar escrito no CREA, por exemplo, mas tem lá o seu código junto ao Ministério do Trabalho. Acho que daqui a algum tempo isso também pode vir a acontecer com o BIM Manager ou o gestor BIM.
É um ponto de vista interessante. Realmente eu não tinha pensado nessa evolução natural, né, das coisas. E a gente fala tanto esse termo, BIM Manager, que eu acredito que é uma evolução rápida. Eu imagino que em algum momento, talvez, a gente não vai falar mais BIM Manager, mas de repente um gestor de tecnologias, um gestor de melhorias de processos com tecnologias, porque eu não consigo desvencilhar o BIM da tecnologia e o que a gente vai conhecer ainda, né? Porque a gente não sabe o que há de vir por aí à frente, né? A inteligência artificial está vindo com tudo, né? Então, eu imagino que em algum momento a gente não vai falar tanto assim de BIM, e eu digo isso em algum momento, mas isso pode demorar algumas décadas também, mas somente tecnologias, né? E trazendo uma pessoa responsável por trazer essas melhorias de processo com tecnologias para as organizações da construção civil, diante da quantidade de informação nova que surge a todo momento. É preciso alguém dentro dessas empresas para estar filtrando, porque também não dá para implementar tudo. Senão você não constrói, você fica ali só implementando tecnologia para desenvolvimento de projetos, né? Aqui eu estou trazendo mais para a parte do desenvolvimento design, né, da arquitetura e engenharia, não tanto necessariamente para a construção, que aí são outras tecnologias, né? Outras tecnologias construtivas, processo mais eficiente de redução de resíduos, enfim, fazendo mais para a área do computador mesmo, não para a área da produção dele. Perfeito. E eu vou até um pouco mais além dessa tua reflexão, que é, provavelmente nem esse termo tecnologia entre, sabe por quê? Vai estar tão enraigado no nosso modus operandi o uso dessas coisas, que vai parecer meio redundante dizer que a gente usa essas coisas, sabe? É quase como a gente dissesse hoje assim, vamos fazer um evento sobre CAD. Mas como assim? Quem quer saber disso? Né? Não, eu desenvolvo o projeto em CAD. Ué, não era para ser assim, né? Ou, às vezes, a coisa fica tão já impregnada no mercado que fazer esse destaque passa a ser uma redundância. E eu lembro que há uns anos atrás, eu encontrei uma amiga que morou 15 anos no Reino Unido e ela estava no Brasil e tudo. E a gente se encontrou, ela falou assim, pô, que interessante eu ver aqui que vocês estão falando bastante de BIM aqui no Brasil. Aí eu achei estranho assim, ué, tu vês do Reino Unido, que trata disso, né, já come com farinha. E tu tá achando estranho, a gente tá falando de BIM, não entendi. Ela, porque lá a gente não trata disso, a gente só usa. Isto é, na percepção dela já estava tão natural que já não é preciso ficar dando esse destaque. Então talvez daqui a algum tempo, eu concordo contigo que não vai ser assim tanto do dia para a noite, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas talvez com o tempo vai se tornar mais natural, né? Não vai precisar tanto dar um highlight nesse termo. A gente não tem como prever, né, esse cenário. Se a gente for pegar outras áreas outras profissões como medicina, por exemplo, você vai ter lá os congressos de odontologia. Então, de repente, eles têm lá. Então, eles não estão falando de, sei lá, plant ou de novas tecnologias. Estão falando daquela área específica. A gente vai falar em projetos de arquitetura, ou a gente vai falar de construção, ou de coordenação. Então, o que a gente tem de novo para coordenação? Eu não sei se a gente consegue prever muito bem se a gente vai deixar de falar sobre BIM como um todo. Talvez a gente apenas deixe ele mais natural, né? Deixe ele mais natural, ou introduzir ele em outras áreas. Não é que é um congresso de tecnologia para projetos de instalações prediais, aí vai estar lá o BIM inserido, enfim. Talvez a gente volte a um momento que isso era dessa forma, né? Tem um congresso de engenharia civil como um todo e tinha um stand lá do BIM. Eu não sei, eu acho que a gente ainda talvez não tenha muito como prever, especialmente aqui no Brasil, né? Que a gente tá, por mais que a gente tenha evoluído bastante, a gente tem muita coisa para a gente fazer aqui. É um país muito maior, né? Assim, são dimensões continentais, muito mais profissionais atuando, e ainda tem muita gente que ainda acho que sequer sabe o que é BIM. É verdade, é verdade. E não é só no Brasil, tá vendo? Aqui em Portugal também, alguns escritórios ainda não estão a trabalhar com BIM, e que saiu agora um decreto que a partir de 2030 será obrigatório. E aí agora o pessoal começa a correr atrás de saber como é que faz, o que usa, o que precisa.
mas ainda tem também uma caminhada. É um timeline diferente do nosso, do Brasil, mas há também algumas áreas que precisam dar um reforço, vamos dizer assim. Mas voltando nas diferenças do processo, vamos dizer, tradicional de gestão de projetos para o processo BIM de gestão de projeto, o que tu poderia dar de exemplo para quem nos ouve dessas diferenças? Eu acho que uma grande diferença é algo que vem sendo muito, muito, muito falado mais recentemente, que é a introdução do ambiente comum de dados. Eu vejo esse como um grande salto para a gestão de projetos como um todo, né, de projetos de arquitetura e engenharia. E aí um grande salto no BIM. Quando a gente teve aqui no Brasil a primeira tradução da norma da ISO 19650, né, que é originalmente uma norma do Reino Unido, passou a ser uma norma internacional, a gente começou a tocar nesse assunto um pouco antes, já se vinha tocando nesse assunto, né, do CDE, né, Common Data Environment, ou Ambiente Comum de Dados. E o que o Ambiente Comum de Dados ele traz de diferente? Ele vai trazer a colaboração, a tão sonhada colaboração, né, que tem uma frase da Regina Rocha que ela falou, não é de nada a vida. Ela disse, eu percebi que o BIM não faz com que a gente colabore, ele requer que colaboremos. Eu achei muito interessante essa frase, porque, como até falei um pouco no começo, né? Os novos processos exigem novas tecnologias, e aí novas tecnologias elas vão exigir novos processos, é algo cíclico. Não é uma coisa que leva a outra, elas vão se retroalimentando. Então, os novos processos de gestão, a quantidade de informação que a gente tem para gerenciar, porque um modelo BIM, ele carrega tanta informação, que fica cada vez mais difícil a gente gerenciar, e são muitas versões, e a gente trabalha com muitos arquivos, uma quantidade muito maior de arquivos do que a gente trabalhava lá no CARE, e uma quantidade muito maior de informações. Então, a gente começou a sentir a necessidade de gerenciar melhor, né? São muitos profissionais atuando. Como é que a gente ia fazer isso? Somente através de uma plataforma que centralize essas informações. E não só centralizar no sentido físico, não sei se eu posso usar a palavra física aqui, né, que é tudo digital, mas no sentido de onde está esse arquivo, mas o que eu insiro nele, como é que eu comunico modificações, como é que eu comunico ajustes de projeto de forma mais centralizada possível, para justamente evitar essa perda de dados que acontecia nos processos anteriores. Então, para mim, uma das grandes mudanças na gestão de projetos é a introdução do CDE como essa plataforma de centralização e uma plataforma de gestão de comunicação, principalmente. E, obviamente que existem muitos recursos no CDE, mas eu vejo a gestão da comunicação como um dos mais importantes, justamente para que a gente mantenha um registro, relatórios, para que a gente possa ter dados desse projeto, o que mais gera problemas no projeto, como a gente pode evitar para que nos próximos projetos a gente não tenha a repetição desses problemas e a gente consiga trabalhar reduzindo ao máximo o tempo do desenvolvimento dele. Então eu vejo que é uma grande diferença quando você vai usar uma plataforma de colaboração como essa, diferente de você ter essa colaboração sendo feita num ambiente de nuvem por si só. Você tem novos recursos que vão trazer mais ainda, né, vão trazer a mais à tona os benefícios do BIM. E aí muda muito, porque na gestão de projetos padrão, a gente, por mais que se tentasse centralizar, mas a gente precisa colocar essas informações no modelo. Então, como é que a gente conseguia fazer isso antes, sem CDE? Não conseguia. A informação no modelo, ela só é possível através disso, através do CDE, através do próprio BCF, né, que é o formato de colaboração, BIM Collaboration Format, ou de outro tipo de formato de registro, né, de comunicação. Mas ele trouxe na minha visão, é a grande diferença. A colaboração em si, e aí, trazendo para a tecnologia, temos o CDE. Não, perfeito, eu concordo mesmo contigo, porque eu já percebi isso na prática, como os profissionais, depois que você implanta um CDE num processo, como começa a cair várias fichas assim na visão do pessoal. Eles olham assim, então é por isso que, então quer dizer que eu preciso, sabe? Eles começam a perceber algumas coisas que a gente costuma comentar do ponto de vista teórico, se tratando de comunicação, se tratando
da organização das informações e como aquilo precisa estar bem claro para todo mundo, eles conseguem experimentar, sabe? E isso é muito bom. É realmente o que tu falou no começo, de que a ferramenta obrigando quase que a gente a adotar novos processos, e eles também gerando novos processos a partir dessas ferramentas. Então isso é perfeito. Eu também concordo contigo que é um grande avanço nesse sentido. E ele ajuda também no outro critério, que é na comunicação com o cliente. Então não só Sim. entre, né, os projetistas, mas com o cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente colocou um CDE lá, ele não é da área, ele não é nem engenheiro, nem arquiteto, tudo, mas eu ensinei para ele como mexia, um CDE bem simples, nada muito complicado. Falei, ó, faz isso, tu põe aqui no teu tablet, botei lá no tablet dele, mostrei como é que ele mexia, foi uma coisa assim de 1 hora de conversa, mostrei mais ou menos o funcionamento. O cara ficou encantado, sabe? Dele poder interagir com aquele universo que ele era quase só um espectador e que aquilo ali, embora fosse o contratante, era muito distante dele. Ele só entendia mesmo quando ele chegava no canteiro de obra e olhava assim, ah, não, isso aqui ficou pequeno, aumenta. Ah, não, sabe, ele visualizava a coisa mesmo só quando a obra estava tocando. E assim ele pôde não só visualizar melhor, porque ele estava ali abrindo modelos e percebendo melhor as coisas, inclusive fazendo planos de corte e tal, ele se empolgou e mexeu pra caramba ali no negócio. Mas também pôde interagir melhor na questão de clarear mais o que ele queria, sabe? Ele pôde interagir melhor com os projetistas porque ele passou a entender melhor o projeto a partir desses modelos 3D. Então até essa comunicação, não só entre nós, projetistas, mas com o cliente, acaba por melhorar quando você tem um ambiente desse. Muito bom. A gente tem aqui uma formação que ela tem muito essa visão de gestão, que é a formação de especialista BIM. E eu sempre gosto de falar para os alunos, né? Você tem que introduzir, vocês precisam levar isso para o cliente. E aí você falou uma coisa muito bacana, que sempre a gente falou sobre os benefícios do BIM, né? Melhora o entendimento por parte do cliente. Isso por si só já evita erros na verdade, retrabalho, eu não diria erros, mas evita aquele retrabalho do cliente, ver a execução e dizer, não é assim que eu estava imaginando, né? Então, introduzir o cliente nesse processo de colaboração também. Se a gente for trazer aqui tecnicamente, a própria norma ISO 19650, ela coloca o contratante como um agente fundamental na gestão do CDE, porque ela coloca que é ele quem deve definir. Isso a gente está falando de grandes projetos, né? A gente está falando aí de grandes projetos. Mas o cliente final, aquele que vai morar, né, um cliente que vai contratar aqui uma residência e tudo, ele também pode ter acesso a essas informações. E existem muitas ferramentas hoje. A gente vai falar, se for falar de ferramentas, existem diversas ferramentas que a gente também pode fornecer, né? O cliente pode acessar, algumas inclusive gratuitas, que o cliente pode acessar. E aí entra também a questão do treinamento, né? Você queira ou não queira, você fez um pequeno treinamento para o seu cliente. Então, é muito importante também para o profissional de projeto, para o profissional de coordenação, para o BIM manager, para o gestor de projetos, enfim, o modelador, o cadista, enfim, o modelador, né? Que agora a gente fala mais modelador, ter a consciência de que é importante essa abertura para mostrar para o cliente como utilizar uma determinada ferramenta. E aí a gente precisa ter ferramentas simples também. A gente precisa ter ferramentas fáceis de usar também e ter essa abertura, nós como profissionais, termos essa abertura de levar para os clientes essa tecnologia. Eu acho que hoje em dia está mais fácil do que antes, né? Porque todo mundo hoje tem um mínimo de familiaridade, né, com tablet, com celular, e consegue também utilizar essas ferramentas, esses gadgets também. Sim, elas ficam cada vez mais user-friendly, vamos dizer assim. E isso ajuda. Online, E online, exatamente. tem necessidade de repente de uma instalação. Exatamente. Que até então, quando a gente estava migrando do desenho à mão para o desenho CAD, a gente tinha que ensinar o Windows para a pessoa. Porque não tinha essa afinidade com o computador na altura, sabe? Mouse. Com o mouse, exatamente. Com o mouse o cara ficava ali, para apertar no botão, ele tinha que olhar para o mouse para saber qual era o botão que ele tinha que apertar. De tanto que não era natural da pessoa, sabe aquilo? Eu tive
assim, a participação na formação de muita gente nessa área, porque foi que eu peguei justamente essa migração do desenho à mão para o desenho em CAD e tive que, assim, ensinar vários escritórios a como usar o AutoCAD, tarará, ensinei muita gente nisso na época, isso final de 90, por ali. Então, era primeiras aulas, Windows, era como mexer, já pensou, que maluquice, era muito roots na época. E aí, como mexer no mouse, o que que é arquivo, o que que é extensão, como organizar essas coisas na pasta. A gente ensinava isso, eu ensinava isso nos escritórios de arquitetura, por exemplo, e lembro que depois saiu até uma orientação do Asbeia de como tinha que colocar o nome dos arquivos, o nome das pastas e tal. Aí eu pegava aquilo e ensinava também, olha, isso aqui organiza a informação e tal. Isso, olha, lá na época da E olha que interessante. E olha que interessante que você está falando aí, né? Organização de arquivos, nomenclatura de arquivos, a gente está falando disso tudo de novo. Exatamente. Quando a gente vai falar de CDE, a gente está falando também de organização, que isso não é ferramenta, né? Isso é gestão. É gestão da informação, né? Exatamente. O papel do gestor sempre esteve, sempre estará presente e importante, seja qual for a tecnologia. Eu sempre falo para os alunos, olha, pessoal, isso aqui, vocês não têm que ter medo dessa ferramenta, não. Muito pelo contrário. Vocês têm que até agradecer que existe, porque você está facilitando o seu trabalho e está exigindo o seu trabalho. Mais do que facilitar, ela exige a sua presença. Você fazer uma estruturação de um CDE, você tem que ter um profissional com uma bagagem, com conhecimento técnico, conhecimento conceitual, com conhecimento de norma, que vai estar ali, porque a gente hoje tem um ativo muito valioso, que é o nosso tempo. O contratante, ele não tem tempo para ficar perdendo, né? Errando. Então, quanto mais a gente conseguir promover melhorias, eficiência, produtividade, mais o nosso trabalho vai ser valorizado. A gente precisa só mostrar que ele existe, que existe a necessidade desse trabalho. E aí eu conheço profissionais hoje que atuam basicamente com implementação de CDE. A ferramenta é fácil? É fácil. Qualquer um pode aprender? Qualquer um pode aprender. Mas o processo, a gestão, o gerenciamento, a manutenção do funcionamento e do uso da ferramenta, porque eventualmente você tem que mandar um WhatsApp para alguém. Você tem que ter alguém ali, tem que ter um profissional que está ali gerenciando o CDE, né, que é o gestor da informação, se a gente for pegar pela norma, o gestor da informação. Então tem que ter aquele profissional que está ali e sempre mandando, né, mandou a revisão, mas o colega não viu. Opa, peraí, tá para vencer. Ei, você viu? A gente vai ter que ter tem que ter uma pessoa. A ferramenta não faz nada sozinha. É verdade, sim. Não faz tudo sozinha. Pois é. Não, e também tem uma coisa, ela precisa ser moldada em função de qual é a dinâmica daquela empresa. Tem coisas que não funcionam naquela empresa, mas funcionam na outra. Tem coisa que naquele setor roda muito bem desse jeito, do lado já não é mais assim. E a gente ainda tem que fazer essa ponte de fazer com que esses espaços, que eventualmente tenham processos distintos, deles conversarem, né? Eu sou completamente a favor de padronização, mas tem hora que a padronização não pode me engessar. Eu preciso dar uma certa flexibilidade, vamos dizer assim, para que as pessoas também criem formas de trabalho, né? E, então, eu normalmente não venho com padronizações de cima para baixo, isso quando eu faço consultoria. Eu percebo como é que eles funcionam e adapto. Agora, coisas que estão muito fora da linha, aí sim, a gente puxa e tudo mais. Mas eu percebo que nessas experiências, a apropriação com relação àquele processo melhora muito. Porque eles guardam uma semelhança com o que eles já fazem, certo? E não causa estranheza. Agora, quando é um terreno que não tem nada, absolutamente nada, nenhum tipo de modus operandi, vamos dizer assim, aí sim vale a pena você vir e colocar, no meu ponto de vista, tá? Vir colocar alguma coisa completamente do zero. Mas nas experiências que eu já tive, foi possível aproveitar muita coisa do que o pessoal já fazia, tá? Porque já tinha uma essência ali, sabe? Só precisava dar um pouco de organização. Existia um certo nível de maturidade. Exato. Né, dentro da parte de processo. É bem interessante que você falou sobre adaptar, né? Padronizar é bacana, também sou super favorável,
mas eu acho que a padronização ela é um ponto de partida, né? Eu posso partir daquilo e aí eu vou adaptando. A própria norma fala isso, né? Que você pode adaptar, ela não restringe as práticas. Fiz uma mentoria em que a gente estava no impasse, né? Porque o profissional ele estava criando ali um processo, um fluxo de revisão dentro do CDE e ele queria que em um determinado status ou momento do projeto, esse projeto pudesse ser editado pelo profissional autoral, né? Editado, vamos supor, vamos colocar como exemplo, era o caso. A disciplina da arquitetura, ele queria que aquele arquivo pudesse ser editado, estivesse apto a ser editado pelo arquiteto, pela equipe de arquitetura, mas ao mesmo tempo ele estivesse disponível para ser consumido pela equipe de estruturas. E a gente entrou no impasse, né? Porque como é que eu posso ter uma situação em que o arquivo está em andamento ao mesmo tempo está compartilhado? Isso contradiz tudo que diz a norma, né? Ele está em 2 contêineres de informação diferentes ao mesmo tempo. E não tinha como a gente fazer isso. Então, eu falei, olha, a solução aqui é a gente criar um status intermediário. A gente cria aqui um status intermediário e a gente vai ter que arbitrar se ele vai ficar dentro da pasta mãe progresso ou dentro da pasta mãe compartilhado. Eu estou falando isso porque a gente estava usando o CDE da Autodesk, né? O Autodesk Docs que a gente consegue trabalhar dessa forma, com arquivos que estão lá em progresso e compartilhados também. Né? Há quem diga que isso não é bom, que isso... Enfim, existe essa possibilidade e a gente estava trabalhando com isso, né? Então, o que a gente fez? Eu falei, olha, a gente precisa criar, então, um status intermediário em que você cria uma permissão diferenciada para cada equipe, dentro de uma pasta. E assuma os riscos. E assuma os riscos e, ao mesmo tempo, assuma também a responsabilidade de estar mantendo isso aqui gerenciado, para não haver problema. Então, a gente teve que adaptar, porque eu dizendo, não, mas aí vai contradizer a norma. Mas a gente quer. Bom, então vamos fazer assim, você vai ter ciência, isso vai estar registrado aí no plano de execução BIM, você vai registrar isso como as boas práticas aí da sua organização, mas ciente de que isso aqui é um status intermediário que a gente vai trabalhar dessa forma e parece-me que funcionou, né, esse status intermediário que a gente trabalhou esse arquivo. Eu brinco dizendo que é uma norma, não é um dogma de fé. Então, às vezes você pode quebrar, ninguém vai para o inferno se quebrar. Entendeu? Então, assim, não tem tanto problema assim, em alguns casos, fazer adaptações necessárias. Né? Eu acho que sim. Ô, Rânio, para além do CDE, o que mais que a gente poderia pontuar aí como diferenças do processo tradicional de gestão de projeto, né, para o de BIM? A colaboração como um todo, né? E aí quando a gente fala em colaboração, a gente não fala só em ambiente comum de dados, a gente fala em comunicação, em abertura, em comunicação não violenta também, que aí entra um pouco de soft skills, né? O papel do gestor fazendo essa mediação, trazer novos conceitos de gestão de projetos, de gestão ágeis também, manter uma frequência, uma rotina de reuniões para a gente criar uns sprints, criar esses momentos de trabalho. A gente precisa também trazer dentro das próprias boas práticas, né, do PMBOK, trazer isso para dentro do BIM, trabalhar um pouco também sobre gestão híbrida, né, não focar somente num tipo de metodologia de gestão. Eu acho que a gente precisa introduzir no BIM os conceitos de gestão para que a gente consiga lidar com essa quantidade muito grande de informações. Porque o que eu vejo que muda muito na gestão BIM é justamente o fato de a gente ter uma nova forma de pensar o projeto como um todo. A gente também fala muito aqui da parte de compatibilização de projetos em clash avoidance, por exemplo. Isso é uma coisa muito, muito do BIM, né? A gente está falando em clash, isso é uma palavra que, por mais que a gente sempre tenha feito detecção de interferências, e aí mesmo que visual, mas a gente está trazendo muito esses novos conceitos, né? Então a gente traz aí novos conceitos do clash avoidance, da própria engenharia simultânea, reduzir o tempo do projeto através de
de reuniões periódicas para que o projetista seguinte comece com uma base, né? E já tendo conversado com o projetista anterior. Então, a gente juntar esses profissionais, olha, arquitetura e engenharia, vamos juntar aqui e já vamos pensar o projeto juntos. E aí a gente vai trazendo os conceitos de engenharia simultânea e reduzindo esses gaps que ficam entre uma disciplina e outra. E também, não só gaps de tempo, mas perda de informação. E aí tudo vai se conectando, né, como peças de um quebra-cabeça, que a gente vai juntando. E a gente vai colocando ali naquele quebra-cabeça, vai colocando o CDE, vai colocando a comunicação, vai colocando a engenharia simultânea, vai trazendo a tecnologia, vai trazendo métodos ágeis, e a gente vai juntando isso num grande quebra-cabeça, que no final vai dar aquele quadro maravilhoso, né? Oh, legal, não, muito bom. E é interessante como a gente que está envolvido mais a fundo nesse mundo BIM, vamos dizer assim, né? A gente acaba criando uma espécie de cultura com essas coisas. Porque, assim, tu pontuaste aí alguns itens que não só eu, mas eu já ouvi várias pessoas comentando e que isso não está escrito, sabe? Não está escrito assim, não é formalizado, mas é quase como, cara, é natural. Ele vem com o absorver desta metodologia, essas coisas acabam vindo, sabe? Quase que naturalmente. A gente poder falar, por exemplo, de projeto integrado, não necessariamente como o projeto modelo federado, mas a integração de diversas formas de gerenciamento de projeto, assim como pontuou Juliano Polito no livro dele, Gerenciamento Integrado de Projetos, de você poder, eu vou trabalhar aqui com o PMBOK, mas tem hora que eu vou trabalhar aqui com um método ágil. Nesse ponto aqui, eu acho que era melhor usar um Kanban. Sabe, você acaba tendo essa maleabilidade e que é muito benéfico, porque você junta vários conceitos, a engenharia simultânea, né? Você junta outros conceitos que, de igual forma, ajudam para o processo, sem ficar aquela coisa de que, não, eu só trabalho se for no métodos ágeis. Não, eu só trabalho se for no seu... Sabe, sem criar... É maleável. Exatamente, sem criar esses nichos que acabou por ser criado em alguns momentos, mas agora não, a gente começa a ter uma certa fluidez desses conceitos, sabe? E que às vezes eles até se sobrepõem, eles às vezes parecem a mesma coisa, só dito de outro nome, sabe? Na época que eu estava estudando VDC, e eu comecei a ver, eu começando a ler aquilo ali, eu assim, isso aqui é BIM. Esse cara tá falando de BIM, ele não tá falando de VDC. E aí você lê outro material e outro, e aí teve um autor que diz, não, VDC é a união de BIM com um pouco de Lean e um pouco de engenharia simultânea, aí agora começa a fazer sentido, porque realmente ele tá ali envolvido, né? É bacana. E é interessante. Eu acho que mais um ponto que a gente pode acrescentar aí em relação ao que muda na gestão de projetos, eu acho que os papéis dos projetistas também mudam um pouco, porque cada vez que passa, eu vejo como é importante que cada projetista sinta-se parte do processo todo. Então, eu na arquitetura, eu preciso ter certos cuidados na minha modelagem, que lá na frente vão interferir no trabalho da estrutura, na instalação, na orçamentação, e eu não estou falando de coisas, de elementos construtivos que sempre existiram, né, de preocupações que sempre existiram, porque é óbvio que a gente sempre se preocupou de um pilar não se chocar com uma porta. Mas para dentro da tecnologia BIM, e eu vou tomar essa expressão tecnologia BIM, para dentro da tecnologia, qual é a preocupação que eu devo ter para que isso sirva para, dentro da ferramenta, o colega que vai fazer a análise de interferências, como é que eu faço para que isso seja o mais automatizado possível? Eu tenho que me preocupar como o computador lê essa informação. E como é que eu faço isso? Eu tenho que entender BIM. Tenho que entender que, quando eu estou usando um software BIM, os elementos têm categorias, a porta precisa ser modelada e ela precisa estar na categoria correta, o pilar precisa estar na categoria correta, porque o computador só vai entender isso. Então, o que muda na gestão de projetos também com BIM é o fato de eu humano, precisar também me comunicar com o computador. Se eu errar alguma dessa informação, lá na frente, a ferramenta não vai conseguir
fazer a detecção dessa interferência. Ela precisa que a informação esteja correta. E aí, se eu errar, por exemplo, numa informação de um quantitativo, né, se eu modelar um elemento, eu vou, obviamente, trazer o Revit, que é a ferramenta que eu tenho domínio. Se eu modelar um elemento no Revit, cuja informação da quantidade não esteja nele, e isso pode acontecer, eu já vi acontecer, o colega do orçamentista, mesmo usando uma ferramenta de orçamento em BIM, ele não vai encontrar essa informação. Então, a colaboração também está aí. Cada profissional envolvido ter a consciência de que o seu trabalho interfere em todo um processo, até o projeto, até o último uso BIM que foi definido no contrato. Pelo menos isso. Pelo menos até o último uso BIM. Eu digo o último porque a gente tem vários usos, né, nesse desenvolvimento de um projeto. Mas vamos supor que o uso é planejamento construtivo. Eu preciso, como modelador, como projetista, me preocupar em como a informação está inserida no meu modelo 3D. E aí entra todo esse cuidado do gestor também. O gestor, pelo menos, ele vai tentar no início, né? No início do processo de contratação e de desenvolvimento do projeto, já deixar isso pré-estabelecido, seja ali no plano de execução BIM, para que o profissional projetista, quando receba esse documento, ele olhe e diga, então eu tenho que fazer assim, tenho que modelar aqui o meu rodapé, usando a ferramenta X, que o meu orçamentista já vai receber esse mesmo plano de execução BIM e vai ver que os rodapés foram modelados dessa forma e ele vai puxar lá a ferramenta de orçamento dele, vai colocar lá o critério, vamos dizer que seja lá o Orça Fácil, ele vai colocar lá o critério para encontrar o comprimento desse rodapé e ele já vai saber que a categoria foi essa, que foi modelado dessa forma, para que ele não perca tempo, né? Procurando onde é que está o comprimento desse rodapé, e ele não encontra. Isso dando margem a erro, né? E dando margem a erro, né? Então, eu acho que muda muito isso, a responsabilidade de cada projetista dentro do processo. É verdade. E tem um lado disso que é, ao falar, parece muito óbvio, e olha, a gente tem que colaborar, a gente tem que conversar, a gente tem que alinhar tudo, parece super óbvio. Quem ouve assim, que não é do nosso dia a dia, né? Assim, mas esse cara tá falando, é claro que tem que ser. Mas quando vai pra prática, não é o que acontece. Na prática quando tu terminar eu faço a minha parte. Não, termina aí quando tu terminar tu me manda. Não, faz aí que quando tu mandar eu me viro aqui. E não funciona. A gente sabe que para este universo que a gente está tratando aqui, não funciona, porque a gente vai repetir erros que vêm sendo feitos há muito tempo, que é justamente oriundo disso, né? Dessa falta de colaboração. Colaborar, no meu entender, é um dos grandes desafios que a gente tem, criar este hábito de colaborar. É um dos grandes desafios, tá nesse hall de soft skills, mas ao mesmo tempo é um grande potencial que a gente consegue quando se vence essa barreira, sabe? Quando aquela equipe consegue vencer a barreira e consegue efetivamente colaborar, ela voa, ela vai embora, assim. Ao mesmo tempo que é um grande desafio, mas também é uma coisa muito gigante quando você consegue ultrapassar. Colaborar aí, no BIM, eu vejo que além da disposição de conversar, além da disposição de estar ali resolvendo problemas, também existe a disposição de evitar esses problemas. Existe a disposição de aprender como que eu posso, como projetista, contribuir para que todo o projeto esteja alinhado, né? Todas as informações. Então, como é que eu falo muito da arquitetura, primeiro porque é a minha formação, e primeiro porque eu tive muitas experiências com projetos de arquitetura, né? E é o primeiro, né? E também porque é o primeiro, quase sempre é o primeiro projeto que a gente tem, né? Então, se você no comecinho não definir uma coordenada corretamente, se você não estiver trabalhando com as categorias corretas, quando o colega lá da estrutura ou das instalações pegar o seu modelo para utilizar, né, para consumir, a gente usa muito esse termo, né, consumir a arquitetura, ele vai se deparar com um modelo que ele, se ele não souber disso também, da questão das coordenadas, e eu vejo muito isso acontecer, que é iniciante, passa muito por isso. Imóvel, modelo, fica tudo num lugar diferente. Aí você vai levar isso para o planejamento construtivo, é um desastre,
né? Se você vai montar um modelo federado lá dentro do Nassworks e dá uma confusão. Então, são processos simples porque, obviamente, com um breve treinamento ali você consegue mostrar como é que você faz ali, a exceção das coordenadas, por exemplo, mas que você está colaborando preventivamente e não, eu sou legal, eu colaboro, eu converso, deu problema, eu resolvo. Tempo que você perde resolvendo, você já teria poupado se você desde o começo tivesse feito corretamente. Então, colaborar, além de exigir uma disposição de conversar e estar ali resolvendo, também exige que você se preocupe em como você vai gerar a sua informação para a próxima pessoa no ciclo aí do edifício. Maravilha. A gente então falou de diferenças com a inserção do CDE, falamos da melhoria do processo de colaboração, também a partir do próprio CDE, da melhoria da comunicação a partir dele. Falamos que a comunicação não só entre os projetistas, mas entre o projetista e o cliente também, ela é aprimorada nesse sentido. E eu comecei introduzindo aqui alguns desafios, como o caso do desafio da colaboração. Que outros desafios a gente poderia pontuar aqui, Rani, para essa nova gestão de projetos? Muitos. Vamos lá. Primeiro, eu acho que existe um grande desafio de mostrar para o cliente, dele entender a importância. O cliente está muito preocupado com o resultado. E ele não se preocupa tanto assim com o processo, né? Como aquilo foi criado, como aquilo foi desenvolvido. Normalmente ele quer contratar, quer receber um projeto, enfim, seja só documentado, ou seja um relatório de interferências. Ele não está muito preocupado com o processo. Eu acho que é um grande desafio, porque a gente precisa que o cliente esteja empenhado também nisso. Especialmente se é um cliente que procura você, por exemplo, e eu sei que há clientes procuram você para implementar BIM, mas eles mesmos não estão dispostos, né? Por exemplo, a ter uma redução de produtividade no começo. Mesmo que você antecipe esse risco, mesmo que você diga, olha, inicialmente a gente vai ter uma redução de produtividade, é comum clientes desistirem. Eles não estão muito dispostos, nem sequer aos pequenos sacrifícios que eles precisam fazer. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente ainda tem. Acho que a gente tem um desafio que parece contraditório, mas a grande quantidade de informação que a gente tem hoje, até para a gente escolher uma ferramenta, a gente passa muito tempo, né? Eu não estou falando da ferramenta principal de modelagem. A gente tem aí algumas no mercado, vai lá e escolhe sua ferramenta de modelagem. E de repente você se depara com um desafio que a ferramenta não tem, é uma limitação. E agora, eu vou fazer o quê? Por qual caminho eu vou seguir? Eu vou fazer uma programação, vou procurar um plugin. É tanta informação, né? Você tem aí CDE, só a gente falou de CDE, tem tantas possibilidades hoje. Qual que eu vou escolher? Então, é um grande desafio. A grande quantidade de escolhas, por incrível que pareça, ela às vezes é um desafio também. Porque você tem que pontuar custo, você tem que pontuar recursos da ferramenta, você tem que pontuar mão de obra qualificada para treinar você, suporte, um profissional que te dê suporte para quando você tiver uma dificuldade você recorrer a ele. Quem é esse profissional que você vai recorrer? Então, a grande é como quando você vai no self-service, tem tanta variedade que você não sabe o que escolher e acaba faltando tudo e você fica abalotado, né? Então, acho que é um grande desafio. O custo também coloca-se como desafio. Na minha opinião, acho que hoje é algo gerenciável. A gente, com um breve planejamento financeiro, você consegue aí gerenciar essa questão do custo, mas ainda especialmente para jovens profissionais, né, pequenos que estão começando, ou para grandes empresas, que aí é um número muito alto de licenças a depender da situação. Então, isso é um grande desafio, saber, porque eu costumo dizer, olha, você vai fazer a implementação de BIM, tem gente que começa comprando a ferramenta. Já começou errado. Né? A menos que seja uma implementação de uma ferramenta. Eu vou implementar o Revit, então eu vou comprar o Revit. Ok. Né? Uma pessoa só, então eu vou comprar. Agora você tem que entender, né? Cada empresa tem uma política diferente de preços, então é muito importante que você conheça. E aí entra também a necessidade de um consultor. Porque a gente que tá, você e eu, que a gente tá nesse mercado, a gente conhece. Né? A gente conhece as ferramentas, as políticas de, eventualmente, a gente
procura se informar sobre as políticas de preço, de antecipação, e saber o que é melhor. Eu tive uma mentorada que estava fazendo um plano de execução BI, e ela colocou lá um número imenso de coleções lá da Autodesk. Falei, olha, você não vai precisar de tudo isso. Vamos reduzir esse custo aqui, ó. Você pode adquirir esse Revit LT aqui, que é uma licença bem mais barata, né? Ou então é porque eu estou colocando na coleção porque todo mundo vai usar o Autodesk Talk. Você fala, mas você não precisa, você tem ali o BIM Collaborate, né? Então, esse conhecimento também, né? Buscar esse conhecimento. Então, custo é gerenciável desde que você procure também suporte, procure profissionais que estão no mercado atuando há muito tempo e conhecem essas soluções para te propor algo que não vai ser tão oneroso. Então, eu acho que a gente tem que focar, Rogério, na valorização dos profissionais. Mostrar para os clientes, para os contratantes, a importância de chamar um Rogério, chamar um Rani, chamar o Alex Just, os colegas que atuam nisso há mais tempo, a gente tem bagagem para ajudar. Então, procurar esses profissionais, olha, a gente quer fazer a implementação, por onde a gente começa, né? Então, a gente tem repertório para ajudar. Eu acho que é importante isso. Quando eles procuram esses profissionais, eles vão ter, por exemplo, a consultoria do que eles realmente precisam. Porque o custo de não contratar é muito mais alto. Muito. Não tinha dúvida. Acho que é um outro grande desafio, isso, né? Conscientizar da valorização dos profissionais que atuam hoje com a implementação do BIM, né? O Ítalo Guedes também, meu colega aqui de Pernambuco, né? Também atua com implementação. Então, vamos procurar esses profissionais. Hoje existem muitos bons profissionais no mercado que estão atuando com implementação, que podem ajudar para que esse processo seja o menos frustrante. E o menos, eu não diria nem frustrante, mas o menos improdutivo possível. Porque implementar tem seus percalços. Mas se você quer fazer isso sozinho, né? Vou fazer um curso de Revit e vou implementar BIM. Dependendo do que você quer, você não vai conseguir fazer. Porque o Revit é uma ferramenta dentro do processo. Então, grandes organizações, empresas até de pequeno porte, procurem contratar esses profissionais para ter essa informação que muitas vezes você nem sabe que ela existe. Eu acho que é isso que é importante a gente também destacar. Eu não falei mais do que desafios, né? Falei também de soluções. Não, ele tem razão, tem total razão, porque principalmente na área de projeto, muita gente vem com o raciocínio da migração para o CAD, que isto é, bastou que ele aprendesse o AutoCAD na época, que pronto, ele já estava formado, ele já podia trabalhar com aquilo. Só que agora a gente sabe que não é isso. Isso é uma parte só do processo. Tem muitas outras coisas que precisam ser levadas em consideração. E não somente instalar aquele programa e aprender a mexer, né? Porque você pode até fazer algumas coisas, claro, mas você pode também subutilizar demais aquilo ali, justamente por não saber todo o filme, né? Por não ver todo o aspecto como deve ser. E realmente essa conscientização é necessário. Acho que a gente já caminhou bastante até, né? Nesse sentido que as pessoas já percebem que o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, e que tem tido uma procura maior por pessoas que possam ajudar no processo. Mas eu concordo contigo que poderia ser ainda mais, assim, ainda mais valorizado, para que percebam que é uma economia, não é um gasto. Fazer a contratação, né, de um profissional, assim como você comentou, é uma grande economia, não é um gasto. A pessoa, quando chama a gente, diz assim, não, é porque eu comprei o programa, eu queria que você ensinasse. Eu digo, trelelê, já começou errado. Ele já começou comprando remédio sem saber qual foi a doença. Então, ninguém compra o remédio sem saber qual é a doença antes, né? Então, é da mesma forma, não dá para sair comprando ferramenta doida, a torta e a direita, sem saber para que serve, o que eu vou usar, exatamente quantas licenças vou precisar. Eu nem vou comentar aqui os nomes absurdos que eu já ouvi por aí. Comprando a quantidade de licença, e comprando, não era nem um planejamento, comprou uma quantidade de licença assim absurda, sem a menor necessidade. Bastava, caía pela metade, pelo cálculo que a gente fez lá. A economia pagava 2 vezes ou 3 vezes a implementação. Exatamente. Então é coisa dessa natureza que
ter um profissional que possa guiar ajuda imenso, ajuda imenso. Partindo agora, já caminhando para a reta final, quem deseja, quem se interessa por isso, que deseja se especializar, vamos dizer assim, em perceber melhor a gestão de projetos em BIM, que pontos tu achas que pode ser assim, cara, estuda isso, estuda aquilo, não é nem onde por enquanto, depois a gente pode falar o onde, mas que pontos tu achas que seja interessante a pessoa, ó, estude isso, estude aquilo, quiser dar uma sugestão de livro também, fica à vontade. Bom, Rogério, essa sua pergunta, ela me motivou, por exemplo, a hoje ter essa formação que eu te falei, né, que é no especialista BIM. Eu particularmente divido em 3 grandes áreas. Seria uma área relacionada à gestão de projetos, aí a gente está falando da coordenação, a gente está falando aqui de boas práticas de gestão, de PMBOK, entender os processos de gestão de informação, e aí já seria um livro, mas a própria norma, né, a ISO 19650 como base, né, aí se a gente for falar de livro, temos o livro de gestão de projetos do Sérgio Leozzi, que é um livro muito bom, e já traz também a ISO 19650, então temos essa área da parte de gestão e coordenação. Traga uma segunda área, aí entra mais tecnologia, e principalmente interoperabilidade. Entender como funciona, né, como funcionam as tecnologias para as diversas disciplinas e usos BIM. Então, eu tenho aí modelagem, eu tenho quantificação, extração sistemática de custos, eu tenho planejamento construtivo, eu vou ter gestão de facilities, enfim. Entender quais são as tecnologias e como as disciplinas se integram entre si. Não basta eu saber qual é a tecnologia que eu vou usar para modelar um projeto de arquitetura, ou de estruturas, ou de instalações, ou qual é a tecnologia que eu vou usar para modelar e projetar, né? Falando modelar, mas modelar e projetar. Ou qual é a tecnologia que eu vou usar para o orçamento. Mas como é que tudo se integra entre si? Como é que uma coisa contribui com a outra? E aí a gente vai falar de tecnologia, mas também de colaboração. Né? Não é algo que é pontual. A gente está trazendo tudo para a questão da colaboração também. Como que essas disciplinas integram-se, né? Seja através de processos ou através da tecnologia. Como é que a tecnologia vai integrar um com o outro. E por fim, né, uma vez que você tem já os projetos desenvolvidos, como utilizar essas informações. Como é que eu vou extrair quantidades, como é que eu vou gerar um planejamento construtivo, como é que eu vou fazer um cronograma, como é que eu vou conectar um cronograma com o meu modelo 3D. Então, como eu planejo, como eu executo e como eu trago resultados, né? Como eu consigo mensurar resultados também e melhorar meus resultados. E aí a gente faz um processo de lições aprendidas e volta lá para o comecinho, né? A gente faz nosso ciclo PDCA, volta lá para o comecinho e faz tudo de novo. E aí a gente vai melhorando e aí a gente vai andando assim, né? No caso eu tenho que fazer o contrário, né? Pausa da câmera aqui. Então a gente vai andando, né? A gente o processo de aprendizado, ele não é linear. Ele vai fazendo pequenos ciclos e a gente vai melhorando isso, fazendo nossos ciclos PDCA e sempre se aprimorando. Então eu diria que é um caminho a se seguir, planejar, executar e gerar resultados, enfim, levantar dados para que a gente possa melhorar sempre. Ótimo, maravilha. Rani, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente finalmente conseguiu fazer depois de muitos vai e vens. Queria agora... A gente conseguiu. E é verdade. Eu queria agora abrir para as considerações finais, as suas considerações finais. Também fica à vontade de fazer a divulgação também das tuas mentorias, da tua empresa, tá? Fica completamente à vontade. E quais são, então, as tuas mensagens finais aqui para quem nos ouve? Bom, eu agradeço, né, mais uma vez, Rogério. Como eu falei, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu sei do alcance que tem, né, o Podverso, o Bimverso, né, eu confundo. Bimverso, né, que é um podcast muito bacana. E eu acho que é muito importante a gente ter essas conversas. Às vezes a gente conversando, a gente tem aquele insight, né, isso aqui eu falei, eu lembrei daquilo, né, e um vai contribuir com o outro, né, a ideia de um vai contribuir com o outro. Eu acho muito válido, espero que eu consiga fazer mais vezes. E também, né, acompanhar aí também o Bimverso, convido, né, todos que
estão assistindo acompanhar os outros, né, os outros episódios. Eu acho que em termos de conclusão, vamos dizer assim, eu comecei a minha história no BIM, como muita gente, pelo Revit, né? E depois de um tempo eu fui entendendo a importância de trazer a gestão de projetos para dentro do meu processo e também para dentro das minhas mentorias, dos nossos cursos, né? E como falei, daí veio a motivação de idealizar essa formação que a gente tem hoje, né? Que é a formação especialista BIM. Inclusive está com... Eu não sei quando é que você vai disponibilizar aí o podcast, mas a gente está com turma para começar terça-feira, dia 8 de abril. E ainda tem vaga, que não dá tempo. Aí a gente desenvolveu essa formação especialista BIM. Ela começou de um jeito, foi em 2021 a primeira turma. Hoje a gente já está com muito mais conteúdo de gestão. Assim como o BIM também, a nossa formação vai evoluindo. Então, o que eu entendo hoje é a importância de trazer o conceito dos processos para dentro do ensino de BIM. Eu acho que é muito importante a gente não focar somente no que a ferramenta faz, né? Mas qual é a melhor prática? Porque a ferramenta ela vai te fazer coisas que você quiser, eventualmente, a coisa que você quiser vai fazer. Você pode, como eu já vi, por exemplo, o pessoal fazendo tabela no Revit, colocando o rendimento lá de parede, 25 por metro quadrado. A ferramenta vai fazer isso para você, mas será que isso é uma boa prática? Será que não é melhor você utilizar uma ferramenta de orçamento para isso, uma ferramenta com as composições? Então, a gente precisa entender que saber a ferramenta é muito importante. E muitos começam por isso. Mas utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Né? Entender qual é o real propósito delas. E não ficar tentando inventar roda e fazer coisas que você só vai perder tempo. Né? O famoso overmodeling, modelar mais do que o necessário. Inserir informações que você não vai utilizar. Então, é isso que vai fazer a diferença de um profissional. Eu digo que o profissional tem uma abordagem gerencial do profissional apertador de botões. Né? O apertador de botões ele pode ser um exímio modelador, mas ele pode estar perdendo tempo, inserindo informação desnecessária e pensando em processos ali que não vão servir ou que só está perdendo tempo desenvolvendo esses processos. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Trazer a gestão e trazer a importância dos processos e usar as ferramentas de maneira inteligente. Massa, muito, muito bom. Muito obrigado novamente, Rani, pela tua disponibilidade, pelas tuas reflexões aqui, ajudaram imenso para quem vai nos ouvir e que queira entrar, né, neste universo da gestão de projeto com BIM. A todos que nos ouvem, muito obrigado pela presença até aqui e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.